Olá, amados! Um prazer muito grande estar aqui novamente com você e hoje para pensar um pouquinho com relação ao Setembro Amarelo. Então, falar sobre suicídio não é fácil, realmente é muito complicado. Nós sabemos que o suicídio ele não é novo. Desde o início da vida de homens e mulheres, ele já existia. Inclusive, na própria palavra, nós podemos ver homens e mulheres que intentaram contra a própria vida, tirando-a. Por exemplo, o Aitofel, por não ter sido ouvido, né? Ele deu um conselho e como não foi ouvido, então ele se matou. O Abimeleque, ele estava tentando fugir e uma mulher acertou contra ele uma rocha na sua cabeça, uma roda, e rachou-lhe o crânio e ele então pediu que o matassem, para que ele não fosse morto pelos inimigos. O Zinri, que foi o rei mais curto da história, ele quando viu que iria perder a batalha, perder o reino, ele entrou na sua casa e ateou fogo na casa e ele lá dentro. O Saul, quando viu que já tinha perdido a batalha contra os filisteus, pediu ao seu escudeiro que o matasse. O seu escudeiro disse que jamais poderia fazer isso, então ele mesmo se jogou sobre a sua espada. E o escudeiro, vendo que ele havia feito isso, também com medo, desesperado, fez a mesma coisa. E o Sansão, que é um caso clássico, infelizmente, ele não entendeu que havia sido convidado por Deus, separado por Deus, para livrar o povo de Deus dos filisteus. E assim, ele acabou puxando sobre ele toda a estrutura do lugar onde eles estavam, numa grande festa com muitos príncipes filisteus, dos cinco estados dos filisteus, e assim ele acabou morrendo. E o Judas, não é? Eu costumo dizer que se o Judas tivesse esperado 2 dias, ele não teria se matado. Judas era um homem que não tinha o coração no Senhor, embora tivesse vivido anos caminhando junto com Jesus. E assim, a gente pode observar que o suicídio ele vai afetar todos os tipos de pessoas. Ele afeta todas as classes sociais, todas as faixas etárias, segmentos religiosos, etnias, todos podem ser afetados pelo suicídio. Inclusive, homens se matavam mais do que mulheres. Hoje esse número já está começando a ficar parecido. Normalmente, os homens também intentam mais. E como fenômeno, né, nós entendemos que ele faz parte da estrutura da vida das pessoas. Por vez ou outra, nós pensamos, eu não queria mais viver. Às vezes não pensamos em nos matar, mas isso é um pensamento que passa pela cabeça de muita gente e faz parte da condição de homem. Nós vemos vários homens na Bíblia, o próprio Elias rogou para si a morte, o Jó disse era melhor que eu não tivesse nascido, o Senhor Jesus disse lá no Getsemane que estava doendo e sofrendo até a morte, a dor, a perda. Agora, o suicídio ele era tratado em vários lugares, por exemplo, lá em Esparta era justificável, em Roma era como se fosse um desenlace honroso. Na filosofia, eles diziam que poderia ser, se a pessoa já não quisesse mais viver. Em Atenas, quem se suicidava, eles cortavam o braço direito durante o cortejo e o enterro da pessoa para que todos pudessem saber. Mas o apóstolo Paulo diz que nós não temos o direito de intentar contra a nossa vida, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então nós temos que cuidar dele. Agora, quais são as razões? Por que uma pessoa se mata? Existem algumas razões diversificadas. Primeiro ponto, uma pessoa se mata quando ela não aguenta mais a dor, ela acha que não tem outra alternativa, senão dar cabo da própria vida. Uma pessoa também às vezes se mata para punir quem fica vivo, como uma espécie de vingança. Há ainda aquela pessoa que se deixa para morrer. Ela não quer se matar, mas ela não se alimenta mais, ela não dorme mais, ela não quer se levantar da cama. Tem também aquele caso do homem-bomba, aquele que se explode, né? E tem ainda o histérico conversivo, a psicanálise vai dizer.
Essa pessoa ela não quer necessariamente se matar, mas ela desafia o perigo o tempo todo e muitas vezes acaba causando a morte. Tem a doença psíquica, aquela pessoa que está com transtornos, com síndromes, e isso pode levá-la ao suicídio. E tem ainda o contágio psíquico. Por exemplo, quando algumas pessoas começam a ouvir sobre suicídio, elas acabam tomando força para fazerem também. Agora, tanto a psiquiatria quanto a sociologia e a teologia estudam juntas para tentar ajudar as pessoas que têm ideação suicida. E a maior mola da ideação suicida é a depressão, ou seja, as pessoas ficam presas ao passado, presas a culpas, a perdas, a lutos, humilhações, quer sejam verbais, quer sejam físicas ou sexuais, e ainda a falta de liberar perdão. Nós também temos que tomar cuidado com o estresse e ainda com o medo e a ansiedade. Bom, a psicanálise e a psicologia juntas dizem que o que nós precisamos fazer é aprender a lidar com a nossa dor. Todos os dias nós temos que encará-la. Tudo que a gente esconde tem poder sobre nós. Tudo que nós enterramos vivo não morre. Então nós precisamos encarar. A gente precisa ajudar outros, pensar em outros. E a gente precisa tirar lições de tudo o que a gente vive. E também observar se tem pessoas perto de nós que estão com ideação suicida. Bom, o John Piper, ele vai dizer no seu livro O Sorriso Escondido de Deus que a depressão é realmente o maior gatilho. E ele vai falar de grandes homens e mulheres de Deus que tiveram depressão. A depressão, ela é uma doença e ela pode ser de forma física, de forma emocional ou ainda de fundo espiritual. E ainda existem questões genéticas no meio de toda essa história, um histórico familiar. Então, o John Piper diz que toda depressão merece ser cuidada para não potencializar e levar a ideação suicida. Assim, ele fala de grandes homens de Deus que tiveram depressão. Por exemplo, o John Bryant, o John Bunyan, que escreveu o livro Peregrino, o William Cowper, que também é um grande homem de Deus, o Charles Spurgeon, que era chamado como o príncipe dos pregadores. E a gente vê na Bíblia a dor de Noemi, a dor de Elias, a dor de Agar, homens e mulheres que passaram por momentos de depressão. Assim, segundo as estatísticas, 80% das pessoas deprimidas têm ideação suicida e 15% das pessoas intentam contra a própria vida. Fisicamente falando, pode ser por conta de disfunções neuronais. Veja, a diminuição de neurotransmissores, como por exemplo a noradrenalina, ou a serotonina, ou a dopamina, que às vezes é necessário entrar com remédio para que as pessoas possam retomar, as suas vidas. E nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos procurar o médico, comer bem, dormir bem, fazer exercícios, não usar drogas, não usar álcool, E tudo tem que ser numa boa, tem que ser bem comedido, nada de mais e nem nada de menos. Espiritualmente falando, nós precisamos entender que o Senhor está disposto a nos curar e a nos ajudar. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Troca comigo de fardo, me dá o seu fardo que é pesado e eu te darei o meu jugo que é leve. Jeremias diz que se o Senhor nos curar, verdadeiramente seremos curados. O salmista no Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O Senhor Jesus disse que veio aplanar os caminhos tortuosos, os vales, então nós podemos grudar neles. Temos que nos livrar de toda mágoa, de toda raiz de amargura, de todo pecado. Temos que nos livrar de toda culpa, de todo medo, de toda ansiedade, de tudo que nos prende. E a Bíblia vai dizer para a gente que o Senhor,
Ele pode nos livrar e Ele vai nos dar estratégias através da palavra e da oração para entendermos se temos que procurar um médico, se temos que procurar um terapeuta ou se um conselheiro pode nos ajudar. Assim, amados, é importante também termos pessoas com as quais conversar. Se você está convivendo com alguém que está se isolando, que mudou o comportamento drasticamente, que tem estado em disfunção o tempo todo, chora demais, chora de menos, ri demais e come mais ou come de menos, fique atento. Você pode ajudar essa pessoa. E assim, nós temos que tirar os mitos que ainda pairam sobre nós. Hoje, quando uma pessoa diz que vai se matar, ela vai se matar. Ela vai intentar contra a própria vida. Essa teoria de que cão que late não morde, isso não é verdade. E só as pessoas emocionalmente fracas tiram a vida, isso também não é verdade. Pessoas de Deus verdadeiramente não tiram a vida, isso também não é verdade. É tanto que nós temos muitos pastores intentando contra a própria vida e tirando a própria vida. Nós precisamos ajudar. E aí, nós temos que ter a certeza de que o Senhor vai estar conosco. Se você estiver com ideação suicida, procure alguém, fale, não tenha medo. Tiago diz em sua carta, no capítulo 5, verso 17 e 18, que quando falamos, nós somos curados. Fale sobre a sua dor, fale sobre os seus medos, fale sobre os seus pecados, para que você seja curado. E se você percebe que tem alguém do seu lado que está assim, escute. Tenha uma escuta empática, interceda por essa pessoa que está com ideação suicida. Amados, nós precisamos amar, nós precisamos estar juntos, nós precisamos nos entregar, doar. A Noemi só saiu da depressão porque Deus levantou uma Ruth para cuidar dela. E o Senhor levantará Ruths para cuidarem de Noemis que precisam. A Ruth botou a sua dor no bolso e foi cuidar de Noemi. Que você, no lugar de Ruth, também possa fazer isso. E se você estiver no lugar de Noemi, peça ajuda, aceite ajuda. O Senhor diz que Ele levantará anjos para cuidarem de nós. Então, se deixe ser cuidado, se deixe ser amado. Uma pessoa, quando fala que está querendo se matar, ela está gritando, ela está pedindo socorro. Então, esteja atenta para ouvir. O Senhor é capaz, Ele tem força, poder para nos ajudar, mas nós precisamos nos dispor. Peça ajuda, busque ao Senhor, busque terapia, se for preciso, busque a psiquiatria, se for preciso, entre com remédios, não tem problema, até que você consiga descobrir qual é o problema, a mola da sua depressão, da sua dor. E aí então com o tempo, com terapia, com aconselhamento, você consegue então deixar os remédios. Mas decida combater, não se entregue. Busque pessoas idôneas, pessoas que amam o Senhor e sejam cheios dEle, para que possam derramar em você a graça. E se você é uma mulher do Senhor, um homem do Senhor, se deixe que de dentro de você fluam rios de águas vivas e possam alcançar pessoas que estão desesperadas e com ideação suicida. E em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude e nos dê força nessa batalha. Amém, amados? A paz.